Escola do Poder. A Escola do Poder abre o jogo e caracteriza a formulação de estratégias como um processo aberto de influência, enfatizando o uso do poder e da política para negociar estratégias favoráveis a determinados interesses. Aqui, nós usamos o poder para descrever um exercício de influência além da esfera puramente econômica. As relações de poder cercam as organizações. Elas também podem inspirá-las. Portanto, devemos fazer uma distinção entre dois ramos dessa escola. Aquele que chamamos de poder micro, que lida com o jogo de política. Como exemplo, são os conflitos que giram em torno do fechamento de uma divisão. E o poder macro, que diz respeito ao uso de poder pela organização. Uma organização à beira de falência que pressiona o governo para obter garantias para empréstimos seria um exemplo. Mas agora iremos falar mais profundamente sobre o poder micro. As organizações são compostas por indivíduos com sonhos, esperanças, ciúmes, interesses e temores. Isso parece óbvio, mas grande parte da literatura, por muito tempo, deu a impressão de que os altos executivos eram agentes racionais. Se a formulação de estratégia é um processo de planejamento e análise, cognição e aprendizado, também é um processo de negociação e concessões entre indivíduos, grupos e coalizões em conflito. Introduza qualquer forma de ambiguidade, incerteza ambiental, metas concorrentes, percepções variadas, escassez de recursos, e a política surge. Assim, os defensores dessa escola afirmam que não é possível formular, menos ainda implementar, estratégias ótimas. As metas concorrentes de indivíduos e coalizões garantem que qualquer estratégia pretendida será perturbada e distorcida a cada passo do caminho. As pessoas jogam todos os tipos de jogos políticos em organizações. Jogo do patrocínio. Jogado para construir base de poder, neste caso, usando superiores. O indivíduo se liga a alguém com posição superior, professando lealdade em troca de poder. Pode entrar. Bom, sabe por que eu te trouxe aqui hoje? Não sei. Eu tenho um cargo aberto em gerência e eu, inicialmente, precisava de alguém que eu tenha muita confiança, sabe? Claro. Gostaria de saber se tem interesse. Total. Bom, que bom, mas para esse cargo eu tenho que dizer que eu preciso de alguém que realmente tenha a mesma opinião que eu, sabe? Sei. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Totalmente. Bom, então acho que o cargo é seu. Jogo da formulação de alianças. É jogado entre pares, com frequência gerentes de linha, às vezes peritos, e estes negociam contratos implícitos de apoio mútuo para construir bases de poder visando seu avanço na organização. Olha, não tá dando. Gabriel me deu um cargo que eu tenho que fazer tudo do jeito que ele quer. Não é assim que funciona. Ah, ele tá achando o quê? Mas eu tenho uma ideia, amiga. Vamos fazer uma aliança. E aí, a gente vai derrubar o Gabriel. A partir daí, foram formuladas as seguintes proposições a respeito do mundo da política organizacional. Organizações são colisões de vários indivíduos e grupos de interesse. Existem diferenças entre os membros de colisões em valores, crenças, informações, interesses e percepções de realidade. A maior parte das decisões importantes envolvem a alocação de recursos escassos. E esses recursos escassos e as diferenças duradouras dão ao conflito um papel central nas dinâmicas organizacionais e tornam o poder o recurso mais importante. Eu preciso de dinheiro. Eu também não tenho nada. Mas eu preciso! E eu preciso mais! Não, sai! Metas e decisões emergem de negociações em busca de posições entre os diferentes públicos de interesse. Essas proposições são um convite para que nos afastemos da ideia de formulação de estratégia como um produto de um único arquiteto ou como uma equipe de estratégia homogênea. Quase todas as organizações imagináveis, privadas e públicas, são moderadas ocasionalmente por políticas. É em épocas de mudanças difíceis, quando o poder sempre é realinhado de maneira imprevisível, que surgem as arenas políticas, em organizações até então saudáveis. Tudo isso cria conflitos políticos, em especial na formulação de estratégia. E agora vamos apresentar as leis que têm maior relevância para a estratégia. Leis do poder. Oculte suas intenções, vença por meio de suas ações, aniquile totalmente seu inimigo, mantenha os outros em suspense, use a tática da rendição. Concentre-se nas suas forças, recrie-se, planeje tudo até o final, controle as opções, domine a arte de controlar o tempo, agite as águas para capturar os peixes, desarme e enfureça com efeito espelho, pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude demais de uma vez só, não ultrapasse o limite almejado e não assuma uma forma.
Foram elaborados 3 pontos específicos sobre a legitimidade e a ilegitimidade do uso das políticas nas organizações. Primeiro, a política como sistema de influência pode atuar de forma darwiniana para assegurar que os membros mais fortes de uma organização sejam colocados em posições de liderança. E aí, galera, como que tá? Eu quero os relatórios hoje até meio-dia, hein? Muito bem, é assim que eu gosto, bebê. Isso aí. E o seu? Até meio-dia. Ah, ok. Você até meio-dia não passa, hein, galera? Tem que entregar isso pro gerente. Estão me pedindo. Tá tudo certo por aqui? Tudo certo. Então tá bom. Tchau. Gente, queria perguntar se vocês conseguiram aquele relatório que eu pedi para vocês semana passada? Não terminei. Tá bom. Eu espero até semana que vem, então. Desse jeito é fácil, né? Segundo, a política pode assegurar que todos os lados de uma questão sejam plenamente debatidos, ao passo de que os outros sistemas de influência provêm somente um. Bom, gente, então como eu estava dizendo, aqui na minha agenda eu anotei que a gente precisa fazer algumas mudanças. Então, eu espero que para semana que vem a gente faça dessa forma, pode ser? Não. Semana que vem não dá. E outra, eu tenho outras opiniões. Aquela tabela, aquela ata que você fez, não, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais, não dá pra chegar a fazer assim direto. Tudo bem. Terceiro, a política pode ser exigida para estimular as mudanças necessárias que estão bloqueadas pelo sistema de influência mais legítimo. Esse laranja aqui é feio, né? Tá na hora de te mudar um pouco. Não, a tradição é laranja. Laranja nada, precisa mudar. Não, a gente sempre foi laranja, é a tradição. Pode Não, trazer. não, 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 não. Azul não. Aqui não. A tradição é laranja, vai continuar laranja. Desde sempre foi laranja e vai continuar laranja. Quarto, a política pode facilitar o caminho para a execução das mudanças. Amor, a gente podia casar. Casar? Que ideia é essa agora? Ah, casar, morar nos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Porque você teria green card, educação grátis, a gente quer ter filho, eu tenho dinheiro. Pensando por esse lado, eu te amo tanto. Isso Quer também, casar né? comigo? Quero. Ah. Que aliança linda. E agora chegou a hora de falar sobre o poder macro. O poder macro reflete a interdependência entre uma organização e seu ambiente. As organizações precisam lidar com fornecedores e compradores, sindicatos e concorrentes, bancos de investimento e reguladores governamentais. A estratégia de uma perspectiva do poder macro consiste, em primeiro lugar, do gerenciamento das demandas dos agentes e, em segundo, do uso seletivo desses atores em benefício da organização. Pfeiffer e Salancic afirmam que o quadro tradicional do mercado como uma arena aberta, na qual as organizações competem por posições, tem sido, em grande parte, substituído, nas economias avançadas, por sistemas organizacionais, reguladores e profissionais de consideráveis interdependência e complexidade. Sob essas condições, o problema dominante da organização passa a ser administrar suas trocas e relações com os diversos interesses afetados por suas ações. Devido à crescente interligação das organizações, os efeitos interorganizacionais mediados mais por regulamentação e negociação política do que por forças impessoais do mercado. Negociação, estratégias políticas, gerenciamento dos relacionamentos institucionais da organização, tudo isso se tornou mais importante. Em consequência disso, uma organização tem 3 estratégias básicas à sua disposição. 1. Uma organização pode simplesmente lidar com cada demanda à medida que ela surge. 2. Uma organização pode ocultar e revelar estrategicamente as informações. 3. Uma organização pode jogar um grupo contra o outro. As organizações podem reduzir os relacionamentos externos de dependência ou chegar a um acordo com eles, para fazer uma causa comum com seu ambiente. As estratégias desse gênero incluem adaptações de estrutura ou de sistemas de informação e assemelhados.
ao passo que as estratégias para reduzir o controle ou assumi-lo incluem fusões. Entre as soluções mais populares aplicadas na área de poder macro estão a análise dos interessados, manobras estratégicas e formulação cooperativa de estratégia. A análise dos públicos de interesse é uma tentativa de lidar com as forças políticas por meio de uma abordagem racional. 1. A análise do comportamento dos públicos de interesse. 2. Explicação do comportamento dos públicos de interesse. E terceiro, a análise de colisões. Como a maneira mais eficaz de controlar o poder dos agentes externos é monitorar o seu comportamento. As manobras são usadas para comunicar aos rivais que seria mais sensato negociar arranjos mutuamente benéficos do que lutar. Aqui, o sucesso depende de impressões intangíveis, ações rápidas e instintos sobre aquilo que os oponentes poderão fazer. Bruce Henderson também tinha ideias interessantes a respeito da manobra estratégica. Ele enfatizava 2 pontos. O primeiro é que a gerência de uma empresa deve persuadir cada concorrente a não fazer o máximo esforço para obter clientes e lucro. O segundo ponto é que a persuasão depende de fatores emocionais e intuitivos, não na análise de dedução. Henderson sugeriu 5 regras para manobras competitivas prudentes, que implicam em uma grande dose de análise. Você deve saber o mais precisamente possível o que seu concorrente tem em jogo no contato com você. Não é o que você ganha ou perde, mas o que ele ganha ou perde fixa o limite da capacidade de que ele se comprometer com você. É absolutamente essencial conhecer o caráter, as atitudes, os motivos e o comportamento habitual de um concorrente para ter uma vantagem na negociação. Quanto menos o concorrente souber a respeito das suas apostas, melhor vantagem terá ele. Sem um ponto de referência, ele não sabe nem se você está ou não sendo razoável. Quanto mais arbitrárias forem suas exigências, melhor será sua posição competitiva relativa. Quanto menos arbitrário você parecer, mais arbitrário poderá ser de. Com a rápida ascensão dos relacionamentos cooperativos, a formulação de estratégia deixa os limites exclusivos da organização isolada e torna-se um processo conjunto para ser desenvolvido com um parceiro. A empresa negocia por meio de uma rede de relacionamentos a formulação de uma estratégia coletiva. A Escola do Poder salientou a importância da política na promoção de mudanças estratégicas quando agentes estabelecidos que buscam manter o status quo precisam ser confrontados. É claro que a política também é um fator na resistência às mudanças estratégicas, mas talvez não tão eficaz quanto a força da cultura.